paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Gostaria de deixar para a nossa meditação o texto em Mateus capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Eu gostaria de deixar para o nosso elevo espiritual alguns pontos importantes, algumas lições importantes encontradas nesses dois versículos. Será bem abreviado para que o vídeo não fique grande. Nosso primeiro ponto que nós possamos encontrar e observar: quando um mau governo morre, os exilados voltam a reinar. Você vê que morreu Herodes, o anjo já foi lá, avisou para José e Maria: volta para a terra de Israel, já estão mortos. Então isso a gente vê que as pessoas às vezes ficam distantes, da sua terra, porque o governo não vale nada. Nosso segundo ponto é: Herodes morreu e o anjo apareceu. Às vezes Deus fica em silêncio, justamente por causa do mau governo. Muitas das vezes acontece isso, de Deus ficar em silêncio porque o governo que está ali não merece a presença de Deus no país. Por isso que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nosso terceiro ponto, nós temos aí: mas o silêncio de Deus não significa abandono de Deus. Veja bem que Deus, ele ficou em silêncio, mas ele estava cuidando do seu servo José, Maria, e seu filho Jesus, que estava lá no Egito. Não significa abandono de Deus. Nosso quarto ponto: o problema de tantas pessoas fora do seu país não é tanto por causa da fome, mas da má administração. Tá vendo? Olha que coisa importante aí. Então muitas pessoas que saíram, no caso de José, Maria, teve que sair às pressas lá para o Egito, não é porque tinha fome em Israel, por causa do mau governo, irmão. Observa bem isso que está acontecendo. Nosso quinto ponto diz assim: quando José voltou do Egito, ele foi guiado pelo Senhor, mostrando que os pés estavam no chão, mas a direção estava no céu. Olha aí embaixo aí que eu coloquei o versículo, veja bem, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Veja bem que a direção de José para voltar para Israel, a direção era do Senhor, ou seja, o Senhor estava no comando. Nosso sexto ponto diz assim: não importa onde pisamos, o importante é quem nos mandou pisar. Louvado seja Deus. Olha que coisa interessante. Não importa onde você pisa, não importa onde você passa, o importante é quem te mandou você pisar. Então José estava trilhando o caminho, estava voltando para a sua terra, passando por caminho que o Senhor mandou ele. Então ele estava pisando lá onde o Senhor mandou pisar. Nosso sétimo ponto diz assim: levanta-te. Sem disposição não há ação. O que é importante não é tanto agir, mas como você está agindo. Olha, veja bem, quando o anjo do Senhor disse para José: levanta-te, ele estava pedindo para José fazer o quê? Para ter uma ação. É a partir desse momento que as coisas começam a encaixar. Então, a nossa lição aí é sem ação, sem disposição não há ação. Sem disposição, se você não se dispor, você não vai agir. Nosso oitavo ponto diz assim: a responsabilidade determina como você está agindo. Veja bem que quando o anjo mandou José voltar para Israel, veja bem que o anjo disse assim: levanta, toma o menino e sua mãe. O que significa isso? Responsabilidade, irmão. Responsabilidade. Então José não era aquele negócio assim: eu estou indo, se a mulher quiser ir, vai, se o menino quiser ir, vai. Não. O anjo falou com ele: toma o menino e sua mãe. Ou seja, ele era responsável naquela viagem. Tá certo? O nosso nono ponto diz assim: você não chega a lugar nenhum sem responsabilidade. Olha o versículo 20, está dizendo o seguinte:
levanta, toma o menino e vai para a terra de Israel. Veja bem, que depois que o anjo disse, toma o menino e sua mãe, aí depois que o anjo acaba completando, dizendo assim, olha, vai para a terra de Israel. Ou seja, qual foi a lição que nós aprendemos? Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar em Israel sem primeiro tomar a responsabilidade, tá bom? Que Deus abençoe, é bem abreviado, isso aqui a gente, na igreja, a gente leva muito mais tempo, porque a gente dá mais frequência, porque tem mais espaço para poder se expressar, tá bom? Que Deus abençoe, fica para o seu elevo espiritual esse texto aí, de Mateus capítulo 2, versículos 19 e 20. Até a próxima, em nome do Senhor.